Pare por um momento e responda com sinceridade. Quantas vezes você já sentiu que nasceu para algo maior, mas parece estar preso no mesmo lugar? Talvez você esteja cansado de lutar, cansado de ver os dias passarem sem enxergar a mudança que tanto deseja. Talvez existam sonhos dentro de você que ninguém conhece, objetivos que você nunca teve coragem de compartilhar e uma voz silenciosa que continua perguntando: será que a minha vida pode ser diferente? A verdade é que existe um momento na vida de toda pessoa em que ela precisa tomar uma decisão capaz de mudar completamente seu destino. E não estou falando de dinheiro, sorte ou oportunidades. Estou falando da decisão de assumir o controle da própria mente e se tornar a pessoa que nasceu para ser. No vídeo de hoje, você vai descobrir um ensinamento poderoso que tem transformado a vida de milhares de pessoas ao redor do mundo. Uma mensagem capaz de despertar sua força interior, fortalecer sua fé e mostrar que a prosperidade começa muito antes de aparecer no mundo exterior. Mas antes de continuarmos, eu quero fazer um pedido especial. Se você acredita no seu potencial, inscreva-se agora no canal, deixe o seu like e comente a frase: "Eu decido mudar minha vida". Seu comentário pode ser o primeiro passo da transformação que você procura. Respire fundo, abra sua mente e permita-se ouvir até o final, porque o que você vai descobrir hoje pode mudar a forma como enxerga seu futuro para sempre. E lembre-se, às vezes, uma única decisão é suficiente para iniciar uma nova história. Talvez esse seja exatamente o momento que vai marcar o começo da sua. Ele ficou sentado na beira da cama por alguns minutos, encarando o vazio do quarto como se ele refletisse o que havia dentro dele. Não era apenas falta de dinheiro, era falta de direção, falta de propósito, falta de si mesmo. Lá fora, o mundo continuava funcionando normalmente, pessoas indo trabalhar, carros passando, vidas acontecendo. Mas dentro dele, tudo parecia parado, como se o tempo tivesse esquecido de seguir em frente. Foi nesse silêncio que algo estranho aconteceu. Não foi uma voz, não foi um sinal, foi uma sensação. Como se pela primeira vez em muito tempo ele enxergasse a verdade sem filtros. Ninguém viria salvá-lo, nem o tempo, nem a sorte, nem alguém especial. A responsabilidade pela mudança estava inteira nas mãos dele, e isso não era confortável, era assustador. Mas junto do medo nasceu algo novo. Pequeno, quase imperceptível. Uma recusa, a recusa de continuar no mesmo lugar. Ele se levantou devagar, como quem carrega o peso de uma vida inteira nas costas, e foi até o espelho. O reflexo não mostrava apenas um homem cansado, mostrava uma escolha. E naquele instante, a pergunta voltou, mais forte do que antes. Se tudo continuar igual, isso será aceitável para mim? O silêncio respondeu por ele, não. E pela primeira vez ele entendeu. O fundo do poço não era o fim. Era o ponto exato onde uma decisão verdadeira começa a nascer. E essa decisão já tinha começado dentro dele. Na manhã seguinte, nada tinha mudado por fora. O quarto ainda era o mesmo, a situação ainda era a mesma. Mas algo dentro dele já não era. A decisão tomada na noite anterior não fazia barulho, não tinha testemunhas, não tinha aplausos, mas era real. E decisões silenciosas são as que mais mudam destinos. Ele saiu de casa sem rumo definido, apenas andando pelas ruas, como se procurasse respostas no movimento das pessoas. Cada rosto parecia carregar uma história, mas ninguém parecia parar para questionar a própria. Será que todos estão apenas sobrevivendo, sem viver de verdade? Essa pergunta ficou ecoando. Foi quando ele percebeu algo desconfortável. A maioria das pessoas não está presa por falta de oportunidade, mas por falta de decisão. Decisão de mudar,
decisão de tentar, decisão de não desistir de si mesmo. E se ele também tivesse vivido assim até agora? O pensamento apertou o peito. Ele parou em frente a uma vitrine e viu o próprio reflexo novamente. Mas desta vez não era apenas sobre quem ele era sobre quem ele tinha permitido se tornar. Até quando você vai aceitar menos do que pode ser? A pergunta parecia vir de dentro, não de fora. E naquele momento, ele entendeu algo que poucos conseguem compreender cedo na vida. A vida não muda quando você quer mudar. Ela muda quando você decide não aceitar mais o que sempre aceitou. Ele respirou fundo. Não havia garantia de nada. Não havia mapa. Não havia promessa. Mas havia algo mais forte do que tudo isso. A escolha de continuar sendo o mesmo, ou começar a se reconstruir. E ele já sabia qual caminho estava começando a seguir. No dia seguinte, ele tentou agir como se nada tivesse mudado. Mas algo dentro dele já não obedecia mais à antiga rotina. O mundo seguia igual, mas ele não conseguia mais ignorar a sensação de que havia cruzado uma linha invisível. Uma daquelas que, depois de atravessar, não permitem retorno real. Cada passo pela cidade parecia carregar uma pergunta silenciosa. Agora que você decidiu mudar, o que vai fazer com isso? A resposta não vinha fácil, porque decisão sem ação começa a pesar. E esse peso era novo para ele. Não era o peso da derrota, era o peso da responsabilidade. Ele percebeu que ninguém iria cobrar a mudança dele. Nenhum sinal externo confirmaria que ele estava no caminho certo. E isso era o mais difícil, porque agora tudo dependia apenas de uma coisa: consistência. E consistência exige confronto diário com a própria mente. Ele respirou fundo, olhando as pessoas ao redor, e pela primeira vez entendeu algo simples, mas brutal. A maioria não falha por falta de chance, falha por não sustentar a própria decisão. E naquele instante, ele fez uma promessa silenciosa: não voltar a viver no automático. Mesmo sem saber exatamente como, ele já tinha escolhido continuar. Os dias seguintes começaram como qualquer outro, mas nada dentro dele era qualquer coisa novamente. Ele acordou mais cedo do que o habitual. Não porque havia motivação, mas porque havia uma inquietação que não o deixava voltar a ser quem era antes. A decisão tomada no dia anterior ainda não tinha forma concreta no mundo real, mas dentro da mente dele ela já havia criado raízes. E raízes, quando começam a crescer, mudam tudo por dentro antes de mudar por fora. Ele saiu de casa sem destino definido. As ruas estavam cheias de movimento, pessoas indo e vindo, como se cada uma tivesse certeza absoluta de para onde estava indo. Mas ele não via mais isso da mesma forma. Antes, ele apenas observava a cidade. Agora, ele a questionava. Quantas dessas pessoas estão realmente vivendo e quantas estão apenas repetindo o mesmo dia há anos? Essa pergunta começou a incomodar, porque de alguma forma ele sentia que já tinha estado naquele mesmo ciclo. A diferença era que agora ele tinha consciência disso, e consciência, uma vez despertada, não permite retorno ao automático. Ele caminhou sem pressa, passando por lojas, ônibus, vendedores, trabalhadores apressados. Mas algo parecia diferente em tudo. Não era o mundo que tinha mudado, era o olhar dele. Em determinado momento, ele parou em frente a uma vitrine. O reflexo devolvido não era apenas a imagem de um homem cansado. Era a imagem de alguém em transição. E isso o desconcertou. Porque transição não é confortável. Transição não é estável. Transição é o espaço entre quem você foi e quem você ainda não sabe se será capaz de se tornar. Ele ficou encarando o próprio reflexo por alguns segundos mais longos do que deveria. E então a pergunta veio, forte e direta, sem piedade. Você realmente vai sustentar essa decisão? Ou isso foi apenas emoção de um momento ruim? Ele não respondeu em voz alta. Mas por dentro,
Algo respondeu por ele: se eu desistir agora, eu volto a ser quem eu sempre odiei ser. Essa resposta não trouxe alegria, trouxe responsabilidade. E responsabilidade pesa mais do que qualquer fracasso. Ele continuou andando, mas agora o passo já não era o mesmo. Havia algo interno tentando se reorganizar. Uma parte dele queria conforto, outra parte queria mudança. E essas duas forças começaram a entrar em conflito silencioso. No caminho, ele começou a lembrar de tudo o que o levou até ali. Não apenas os erros financeiros ou as oportunidades perdidas, mas principalmente as decisões pequenas que ele tomou todos os dias sem perceber. Adiar o que sabia que precisava fazer, escolher o mais fácil em vez do necessário, acreditar que amanhã seria diferente sem mudar o hoje. E de repente, ele entendeu algo duro. A vida dele não tinha sido destruída em um único momento. Ela tinha sido construída assim, decisão por decisão. E se foi assim para cair, também poderia ser assim para subir. Mas agora havia uma diferença importante. Antes ele decidia sem consciência. Agora ele estava começando a decidir com consciência. E isso muda tudo. No fim da tarde, ele sentou em um banco público, observando o céu começar a mudar de cor. O mundo não parecia mais o mesmo lugar de antes. Não porque o mundo tinha mudado, mas porque ele já não era o mesmo observador. Ele fechou os olhos por um instante e, pela primeira vez, não pediu uma solução. Ele fez algo diferente. Ele assumiu um compromisso interno. Mesmo sem saber como, mesmo sem garantias, mesmo sem apoio visível, ele decidiu continuar. Não por emoção, mas por identidade. E essa decisão silenciosa foi o primeiro verdadeiro ponto de virada da sua nova vida. Os primeiros sinais de mudança nem sempre parecem mudança. Para ele, os dias seguintes começaram com a mesma rotina externa, mas com um conflito interno cada vez mais intenso. A decisão de mudar ainda estava viva, mas agora ela estava sendo testada, e o teste não vinha em forma de evento grandioso, vinha em forma de pensamento, de dúvida, de silêncio pesado nas horas em que ele estava sozinho. Ele percebeu algo assustador. Quando o mundo fica quieto, a mente fala mais alto, e o que ela dizia nem sempre era encorajador. Você não é esse tipo de pessoa, e isso não vai durar. Você sempre volta ao mesmo ponto. Essas frases não vinham de fora, vinham de dentro. Isso tornava tudo mais perigoso, porque é mais fácil lutar contra um inimigo visível do que contra uma voz que parece ser sua própria consciência. Ele começou a entender pouco a pouco que o maior adversário da mudança não era o mundo. Era a versão antiga dele tentando sobreviver, uma versão construída ao longo dos anos, uma versão acostumada ao conforto da desistência, ao alívio temporário de não tentar, à segurança ilusória de não falhar porque simplesmente não arrisca. E agora, essa versão estava lutando para continuar existindo. Certa noite, ele se viu parado no quarto, sem fazer nada, o corpo cansado, a mente pesada. Tudo parecia mais difícil do que deveria ser. E então veio a pergunta mais perigosa de todas. Será que isso realmente vale a pena? Essa pergunta não grita, ela seduz. Ela parece racional, ela parece lógica, ela parece adulta. Mas, na verdade, ela é o início da desistência disfarçada de bom senso. Ele sentou na cama e ficou em silêncio. E naquele silêncio, quase tomou uma decisão que mudaria tudo para trás, porque desistir, naquele momento, traria alívio imediato. E o ser humano sempre sente o alívio como algo correto. Mas, no fundo, ele sabia. Alívio imediato pode custar uma vida inteira. Ele fechou os olhos e, pela primeira vez, não tentou pensar positivo. Ele apenas observou o que estava acontecendo dentro dele. Medo, cansaço, incerteza e uma vontade profunda de voltar ao que era familiar. Mas junto disso havia algo novo,
Uma pequena resistência, fraca, mas real. A voz que dizia: você não precisa vencer tudo hoje. Só não volte ao início. Essa frase ficou ecoando, e naquele momento ele tomou a decisão mais importante daquele dia. Não resolver a vida inteira. Apenas não desistir hoje. Ele levantou da cama, foi até a janela e ficou olhando a cidade lá fora. Tudo parecia igual, mas ele não era mais o mesmo. Porque agora ele sabia algo que antes não sabia. A batalha mais importante não acontece no mundo, acontece na mente, e ela acontece todos os dias, sem plateia, sem aplauso, sem garantia de vitória, mas com uma única exigência: continuar. E ele decidiu continuar, mesmo sem certeza, mesmo sem conforto, mesmo sem prova. Ele decidiu continuar. O dia seguinte começou diferente, mas não de forma óbvia. Não havia aplausos internos, nem sensação de vitória. Não havia aquela energia cinematográfica de transformação imediata. O que havia era continuidade, e isso ele começava a entender era mais importante do que qualquer explosão de motivação. Ele acordou cedo novamente, mas dessa vez não foi uma decisão emocional, foi uma escolha, e escolhas repetidas começam a formar identidade. O quarto ainda estava silencioso. O mundo ainda não tinha exigido nada dele, mas ele já havia começado a exigir algo de si mesmo. Levantou da cama antes que a mente começasse a negociar, porque ele percebeu algo perigoso. Se ele desse espaço para a mente argumentar, ele perderia antes mesmo de começar o dia. A mente dele era inteligente demais para ser ignorada. Ela sempre encontrava justificativas. Hoje você pode descansar. Você já tentou ontem. Não vai fazer diferença agora. E ele começou a entender. Não era sobre responder a esses pensamentos. Era sobre agir antes que eles ganhassem voz. Ele saiu de casa cedo. A cidade ainda estava despertando. Algumas ruas estavam silenciosas, outras começavam a ganhar movimento, mas para ele tudo parecia mais claro agora. Não porque o mundo tinha mudado, mas porque ele estava começando a ver padrões. Padrões de comportamento, padrões de repetição, padrões de vida automática. Ele observava as pessoas indo trabalhar, conversando, reclamando, correndo contra o tempo. E percebeu algo que o incomodou profundamente. Muita gente não vive, apenas reage. Reage ao trânsito. Reage ao dinheiro, reage ao cansaço, reage às circunstâncias, mas quase ninguém parecia estar no controle da própria direção. Essa percepção o fez engolir seco, porque ele reconheceu um pedaço de si ali. Ele já tinha sido assim, e em alguns momentos ainda sentia o risco de voltar a ser. Foi então que ele fez algo simples. Sentou em um banco na rua, pegou um papel velho que tinha no bolso e escreveu uma frase: se eu não controlar minha mente vai controlar minha vida. Ele ficou olhando para aquelas palavras. Pareciam simples demais para mudar algo, mas ele já tinha começado a entender uma verdade essencial. As coisas mais simples, quando levadas a sério, mudam destinos. O problema nunca foi entender. O problema sempre foi sustentar. E sustentar exige disciplina. Não aquela disciplina motivada, cheia de emoção e promessas, mas a disciplina silenciosa, a disciplina que ninguém vê, a disciplina que não depende de aplauso. Ele percebeu que ninguém estava observando sua luta, ninguém estava acompanhando suas decisões internas, ninguém saberia se ele estava avançando ou voltando ao mesmo lugar. E isso, de certa forma, era assustador, porque significava que ele poderia desistir sem ninguém perceber. Mas também significava algo poderoso. Ele poderia vencer sem precisar da aprovação de ninguém. O dia seguiu, e ele fez pequenas coisas diferentes, não grandes conquistas, mas pequenas mudanças. Evitou distrações que antes o dominavam, organizou pensamentos antes de agir, tentou manter foco mesmo quando a mente queria fugir.
Fez o que precisava ser feito mesmo sem vontade. E a cada pequena ação, algo interno acontecia. Não era euforia, era construção. Como se cada atitude fosse uma camada nova sendo colocada sobre uma estrutura que antes não existia. Mas junto disso havia resistência. A mente não desistia facilmente. Ela testava, ela questionava. Ela tentava puxá-lo de volta ao antigo padrão. Isso não está funcionando, você está perdendo tempo, isso é inútil. E ele começava a perceber um padrão ainda mais profundo. Toda vez que ele avançava, a resistência aumentava, como se o antigo eu lutasse para sobreviver. À noite, sozinho, ele sentou novamente. O corpo cansado, a mente ativa e uma sensação estranha no peito. Não era felicidade, mas também não era desistência. Era algo novo, um desconforto produtivo. A sensação de estar no meio de algo maior do que ele entendia completamente. Ele olhou para o teto e fez uma pergunta silenciosa. Se eu continuar assim por meses, quem eu vou me tornar? Não houve resposta imediata. Mas havia algo dentro dele que já sabia. Ele não estava mais apenas tentando mudar. Ele estava sendo moldado pela mudança. E isso não tinha volta fácil. Porque uma vez que você começa a ver quem pode se tornar, voltar ao antigo se torna insuportável. Ele fechou os olhos e decidiu continuar. Não porque estava fácil, mas porque ele finalmente estava entendendo o custo de parar. Havia um tipo de cansaço que não vinha do corpo. Era mais profundo, mais silencioso, mais perigoso. Ele acordou naquele dia já sentindo o peso antes mesmo de abrir os olhos. Não era dor física, era algo mental, como se a própria existência estivesse mais pesada do que o normal. E pela primeira vez, desde que começou sua mudança, ele pensou, e se eu não tiver força suficiente para isso? A pergunta não veio como desistência imediata. Veio como desgaste acumulado, como pequenas batalhas internas que somadas começam a cobrar um preço. Ele ficou deitado por alguns minutos a mais do que o habitual, e esse a mais parecia pequeno, mas dentro dele era enorme, porque ele já tinha aprendido algo importante. Não é o grande erro que destrói uma transformação. São os pequenos desvios repetidos. Ele se levantou devagar, mas a mente já estava ativa e hoje ela estava mais agressiva. Você está forçando demais. Você não precisa disso tudo. Você já tentou e olha onde está. Essas frases não eram novas, mas hoje elas tinham mais força, porque o corpo estava cansado. E quando o corpo cansa, a mente tenta assumir o controle. Ele saiu de casa mesmo assim, mas o passo não era o mesmo. A cidade parecia mais pesada também, como se o ambiente refletisse o estado interno dele. Tudo irritava um pouco mais, tudo exigia um pouco mais de esforço. E foi aí que ele percebeu algo que nunca tinha enfrentado de verdade. O limite, não o limite físico, mas o limite emocional. O ponto onde a motivação não funciona mais, onde a disciplina começa a falhar, onde a mente começa a convencer de que parar seria prudente. Ele parou em frente a uma pequena loja, sem nem perceber como tinha chegado ali. Ficou olhando o movimento das pessoas entrando e saindo, e uma sensação estranha surgiu. Todo mundo parece estar seguindo, menos eu. Mas logo depois veio outra verdade, mais profunda. Na realidade, quase ninguém sabe se está seguindo ou apenas repetindo. Ele sentou na calçada por alguns minutos e, pela primeira vez, não tentou lutar contra os pensamentos. Ele apenas ouviu. Cansaço, dúvida, pressão, frustração e uma vontade silenciosa de voltar para o conforto da antiga versão de si mesmo. Aquela versão que não exigia tanto, que não cobrava tanto, que não doía tanto, mas junto disso, algo inesperado começou a surgir. Uma lembrança, aquela decisão inicial, o dia em que tudo desabou.
O dia em que ele disse, mesmo sem testemunhas, eu não vou continuar assim. E essa lembrança não trouxe motivação, trouxe responsabilidade. Porque ele percebeu algo duro. Ele não devia mais nada ao mundo, mas devia algo a si mesmo. Ele se levantou devagar, respirou fundo e tomou uma decisão simples: não resolver a vida, não vencer tudo, não provar nada para ninguém. Apenas continuar mais um dia, mesmo mal, mesmo cansado, mesmo sem clareza, porque ele entendeu algo essencial. A transformação não exige força infinita. Ela exige continuidade mínima, um dia de cada vez, um passo de cada vez. Mesmo quando tudo dentro de você quer parar, ele voltou a andar, e algo dentro dele mudou. Não de forma explosiva, mas de forma irreversível, porque agora ele sabia. Haveriam dias difíceis, dias de dúvida, dias de queda interna. Mas desistir não era mais automático, era uma escolha consciente. E isso fazia toda a diferença. Naquele dia, nada anunciava que algo diferente aconteceria. Não havia sinais, não havia expectativa, não havia sensação de que a vida estava prestes a virar mais uma página importante. Mas algumas mudanças não chegam com aviso, elas simplesmente acontecem. Ele caminhava pela cidade tentando manter o foco no básico, continuar. Esse era o único objetivo que ainda parecia possível sustentar. Continuar. Mesmo sem clareza, mesmo sem energia, mesmo sem garantias. Foi então que ele entrou em uma pequena rua lateral, mais silenciosa do que o resto da cidade. Havia poucas pessoas ali, alguns estabelecimentos simples e uma sensação de calma incomum. E foi ali que ele viu uma pequena loja de esquina. Nada chamativo, nada moderno. Apenas uma porta simples e uma placa antiga. Algo o fez parar. Ele não sabia explicar o motivo, mas entrou. O ambiente era tranquilo. O cheiro era de papel antigo e madeira. Atrás do balcão, um homem mais velho o observava com calma, como se já esperasse por ele, mesmo sem conhecê-lo. Houve um breve silêncio. Não desconfortável, mas profundo, como se o tempo tivesse desacelerado por alguns segundos. O homem falou primeiro com voz baixa. Você não parece estar aqui por acaso. Ele ficou surpreso com a frase, mas não respondeu imediatamente. O homem continuou sem pressa. Tem gente que entra em lugares procurando coisas, e tem gente que entra porque está tentando se encontrar. Essas palavras atingiram algo dentro dele. Ele respirou fundo e respondeu: eu não sei exatamente o que estou procurando. O homem assentiu lentamente, como se isso fosse a resposta mais honesta possível. Isso já é mais do que a maioria consegue admitir. O silêncio voltou por alguns segundos. Então, o homem perguntou algo que o desconcertou. Você está cansado de tentar ou cansado de continuar sendo o mesmo? A pergunta não era comum. Era direta demais, profunda demais, honesta demais. Ele não respondeu de imediato, porque a verdade é que ele não sabia separar exatamente essas duas coisas. Talvez estivesse cansado dos dois, mas no fundo, algo dentro dele sabia a diferença. Ele estava cansado da versão antiga de si mesmo, não da tentativa. O homem o observou por mais um instante e disse: a maioria das pessoas acha que mudança é sobre força, mas não é. É sobre identidade. Ele franziu o senho. O homem continuou: você não muda quando tenta mais. Você muda quando decide quem você não aceita mais ser. Essas palavras ficaram pesadas no ar, como se tivessem sido feitas exatamente para aquele momento. Ele sentou em uma cadeira próxima ao balcão, sem nem perceber que tinha se movido. O homem então disse algo ainda mais profundo: dinheiro não muda ninguém. Ele apenas revela quem a pessoa já decidiu ser por dentro. Aquilo ficou ecoando, porque ele sabia que era verdade.
Ele já tinha visto isso na própria vida. O homem se aproximou levemente e falou com mais calma. Você não está perdido. Você está no meio da construção. E construção sempre parece confusão para quem ainda não terminou. Ele respirou fundo e, pela primeira vez em dias, não sentiu pressão para resolver tudo. Sentiu permissão para continuar. O homem então concluiu: não procure resultados rápidos, procure direção constante. O resto vem como consequência. Ele ficou em silêncio e, naquele silêncio, algo se organizou dentro dele. Não era euforia, não era felicidade, era clareza, simples, fria, real. Ele se levantou, agradeceu com um leve aceno e saiu da loja. Quando voltou para a rua, o mundo parecia o mesmo, mas algo dentro dele já não era. Agora ele não estava apenas tentando mudar. Ele estava começando a entender o caminho. Os dias depois daquele encontro não trouxeram nenhuma virada dramática. Nada ficou mais fácil. Nada ficou mais claro de forma imediata. E isso foi, talvez, a parte mais difícil de tudo. Porque ele tinha descoberto algo importante na loja do homem mais velho, mas ainda não tinha visto resultados reais na própria vida. E entre entender e viver, existe um abismo. Na prática, tudo continuava simples e duro. Acordar cedo ainda era difícil. A mente ainda tentava negociar. A realidade ainda não mostrava recompensa. E aos poucos, ele começou a perceber um perigo silencioso. A vontade de desistir não aparece de uma vez. Ela aparece como comparação. Isso não está mudando nada. Você está no mesmo lugar. Talvez isso não funcione para você. Esses pensamentos começaram a voltar com mais frequência. Mas agora havia algo diferente nele. Ele já não acreditava neles automaticamente. Ele começava a observar. E isso fazia toda a diferença. Porque antes ele era guiado pelos pensamentos. Agora ele começava a questioná-los. Mesmo assim, havia dias em que o peso era grande demais. Dias em que o cansaço emocional parecia maior do que a própria disciplina. Dias em que ele olhava para tudo o que estava fazendo e pensava: será que isso realmente vai me levar a algum lugar? E nesses dias ele não tinha respostas, tinha escolha: continuar ou voltar. E ele escolhia continuar. Nem sempre com força, mas com decisão. E essa repetição começou a criar algo invisível, algo que ele ainda não conseguia ver, mas já estava acontecendo. Mudança estrutural interna. Ele começou a perceber que não era mais a mesma pessoa que era semanas atrás. Pequenas reações mudaram. Pequenos hábitos começaram a se reorganizar. Pequenas decisões começaram a pesar menos. Mas o mais importante, a desistência deixou de ser automática. Antes, qualquer dificuldade era um ponto final. Agora, era apenas um momento. Ele ainda sentia vontade de parar, mas já não obedecia a essa vontade imediatamente. E isso é o início real da transformação. Um dia, enquanto caminhava novamente pela cidade, ele começou a observar algo diferente nas pessoas ao redor. Antes, ele via apenas rotina. Agora ele via repetição. Pessoas fazendo o mesmo caminho, repetindo os mesmos gestos, repetindo as mesmas expressões. E então, ele entendeu algo profundo. A vida não muda por grandes decisões raras. Ela muda por pequenas decisões repetidas. E a maioria das pessoas não falha por falta de capacidade. Falha por falta de repetição consciente. Ele parou por um momento na calçada e refletiu: se eu repetir quem eu sou hoje, eu continuo sendo o mesmo. Dessa frase ficou pesada, porque agora ele entendia o poder disso. Repetição não é neutra, repetição constrói ou destrói. Ele começou a pensar nos próprios dias. Os dias em que decidiu continuar mesmo sem vontade, os dias em que ignorou a voz interna que pedia para desistir, os dias em que fez o mínimo necessário,
mesmo cansado, e percebeu algo importante. Nenhum desses dias parecia grandioso isoladamente, mas juntos estavam mudando algo nele, não externamente ainda, mas internamente, como uma estrutura sendo reconstruída sem ninguém ver. À noite, ele voltou para casa mais pensativo do que o normal. Sentou na cama e, pela primeira vez, não estava lutando contra a mente. Estava analisando, como se começasse a entender o funcionamento dela. E então veio uma percepção mais profunda. O maior inimigo não era a dificuldade, era a inconsistência, porque a dificuldade passa, mas a inconsistência vira identidade. Ele fechou os olhos e fez uma pergunta diferente daquela de antes. Se eu continuar exatamente assim por mais um ano, quem eu me torno? Não havia resposta imediata, mas havia uma sensação nova dentro dele, uma sensação de construção silenciosa. Ele não estava mais no início, mas também ainda não estava no destino. Ele estava no meio, e o meio é onde poucos suportam continuar, porque é onde nada parece suficiente, mas é onde tudo está sendo definido. Ele respirou fundo e tomou mais uma decisão silenciosa. Continuar repetindo, mesmo sem recompensa visível, mesmo sem validação, mesmo sem garantias. Porque agora ele sabia, o futuro não seria criado por um momento decisivo, mas por centenas de dias iguais, bem vividos. E ele decidiu viver mais um desses dias. O que ninguém conta sobre transformação pessoal é simples. Chega um dia em que você não sente mais força nenhuma para continuar. Não é dramático, não é visível, não tem música de fundo nem momento épico. É só silêncio e desgaste acumulado. Foi assim que aquele dia começou. Ele acordou, mas por alguns segundos não quis levantar. Não porque tinha desistido completamente, mas porque tudo dentro dele parecia pesado demais para carregar mais um dia igual aos outros. A mente veio antes do corpo, e dessa vez a voz interna estava mais convincente do que nunca. Você já provou seu ponto. Você já tentou o suficiente. Talvez você esteja forçando algo que não é para você. Essas frases não pareciam ataque, pareciam lógica. E isso era o mais perigoso, porque quando a desistência se disfarça de lógica, ela parece inteligente. Ele ficou deitado, olhando o teto, e pela primeira vez em muito tempo, não respondeu imediatamente aos pensamentos. Ele apenas sentiu cansaço, frustração e uma estranha sensação de vazio, como se estivesse caminhando há muito tempo, mas ainda sem ver o chão mudar. Os dias de esforço começaram a pesar todos ao mesmo tempo. As pequenas vitórias já não pareciam suficientes. E a mente começou a fazer algo cruel. Ela começou a apagar o progresso. Você ainda não chegou a lugar nenhum. Você está no mesmo ponto de antes. Ele se levantou lentamente, mas o corpo não acompanhava a mente. Era como se algo tivesse sido drenado. Mesmo assim, ele saiu de casa, porque agora havia algo diferente dentro dele. Ele não conseguia mais ignorar a própria consciência. Mesmo cansado, mesmo confuso, ele continuava. Mas naquele dia, tudo parecia mais difícil. A cidade parecia mais fria, as pessoas pareciam mais distantes, até os sons pareciam mais altos. Ele caminhou sem direção clara e acabou sentando novamente naquele mesmo tipo de banco que já tinha se tornado quase um símbolo silencioso da sua jornada. E ali, sozinho, algo inesperado aconteceu. Ele não pensou em motivação, não pensou em futuro, não pensou em sucesso. Ele pensou em desistir de verdade, não como ideia passageira, mas como possibilidade real. E se eu simplesmente parar agora? A pergunta não veio com medo, veio com alívio, e isso assustou mais do que qualquer dificuldade, porque ele percebeu algo profundo. Desistir não parecia mais fracasso, parecia descanso,
E foi exatamente aí que ele entendeu o perigo real daquele momento. Ele não estava lutando contra a vida. Ele estava lutando contra o cansaço de continuar sendo alguém em construção. E construção cansa. Ele fechou os olhos e deixou os pensamentos virem sem resistência. E pela primeira vez, ele viu claramente o que estava acontecendo dentro dele. Não era falta de capacidade, não era falta de oportunidade, era desgaste de identidade. A versão antiga dele ainda existia dentro e estava tentando recuperar espaço. Volta para o que era confortável. Volta para o que não exigia tanto. Mas junto disso, uma outra voz apareceu, mais fraca, mas mais firme. Você não chegou até aqui para parar no meio. Ele abriu os olhos e olhou ao redor. A cidade continuava viva. O mundo continuava funcionando. Mas ali dentro dele havia uma guerra silenciosa acontecendo. E ninguém via, ninguém sabia, ninguém ajudava. Era ele, contra ele mesmo. E essa é a batalha mais solitária que existe. Ele respirou fundo. E pela primeira vez naquele dia não tentou se motivar. Ele tomou uma decisão mais simples, mais honesta, mais humana. Eu não preciso vencer hoje, eu só preciso não regredir. E essa frase mudou tudo dentro daquele momento. Porque ele entendeu algo essencial. A transformação não exige força infinita, ela exige preservação. Preservação da direção, preservação da decisão, preservação da identidade em construção. Ele levantou do banco e não se sentiu forte, mas também não se sentiu derrotado. Ele se sentiu em continuidade, e isso, naquele ponto da jornada, era vitória suficiente. Porque ele já tinha entendido algo que a maioria nunca entende. Vencer não é nunca cair. É não abandonar a direção quando a queda vem por dentro. Ele voltou a caminhar, mais devagar, mais consciente, mas ainda em movimento. E naquele dia, mesmo sem perceber completamente, ele cruzou um limite invisível. Um limite onde muitos param, mas ele decidiu não parar. Naquela manhã, ele despertou antes mesmo do despertador tocar. Abriu os olhos lentamente e ficou encarando o teto do quarto enquanto o silêncio preenchia cada canto daquele pequeno espaço. Durante alguns minutos, permaneceu imóvel, não porque estivesse descansando, mas porque sentia um peso diferente. Era como se toda a energia que o havia sustentado nas últimas semanas tivesse desaparecido durante a noite. Os dias anteriores haviam sido uma sequência constante de esforço. Ele tinha enfrentado seus pensamentos, resistido à vontade de desistir, criado novos hábitos e lutado contra a antiga versão de si mesmo. Por fora, ninguém percebia nada. Quem o observasse na rua enxergaria apenas mais uma pessoa comum caminhando pela cidade. Mas dentro dele existia uma batalha que acontecia todos os dias. E naquele dia específico, a batalha parecia mais difícil do que nunca. Ele se sentou na cama e passou as mãos pelo rosto. Havia noites em que ele dormia pouco porque a mente não parava. Em outras, dormia muitas horas e ainda acordava cansado. O problema não era físico, era algo mais profundo. Pela primeira vez, desde que iniciou sua jornada de transformação, ele sentia que estava chegando perto do próprio limite. Levantou-se devagar e foi até a janela. O sol começava a surgir no horizonte, pintando o céu com tons suaves de laranja e dourado. Em outro momento, aquela cena talvez lhe trouxesse esperança, mas naquela manhã ela parecia distante, como se pertencesse à vida de outra pessoa. Enquanto observava a cidade despertando, uma pergunta surgiu em sua mente. Será que tudo isso realmente vale a pena? Ele não gostou da pergunta, não porque fosse negativa, mas porque parecia sincera. Durante semanas, ele havia se alimentado da decisão que tomou quando tudo parecia perdido. Aquela decisão havia sido o combustível que o manteve em movimento. Porém, agora,
ele começava a perceber que uma decisão, por mais poderosa que fosse, não eliminava automaticamente as dificuldades da jornada. Existiam momentos em que a fé diminuía, momentos em que a disciplina parecia insuficiente, momentos em que a transformação parecia lenta demais. E ele estava vivendo exatamente um desses momentos. Depois de se arrumar, saiu para caminhar. O movimento das ruas começava a aumentar. Pessoas apressadas seguiam seus caminhos, ônibus passavam lotados. Vendedores organizavam seus produtos e trabalhadores iniciavam mais um dia de rotina. Durante muito tempo, ele acreditou que o sofrimento era exclusivo da sua realidade. Mas conforme observava as pessoas ao seu redor, começou a perceber algo diferente. Cada rosto carregava uma luta invisível. Alguns escondiam preocupações financeiras, outros enfrentavam problemas familiares. Muitos carregavam sonhos que nunca tiveram coragem de perseguir. A maioria estava apenas tentando sobreviver. Essa percepção o acompanhou enquanto caminhava por várias ruas da cidade. Por algum motivo, aquilo o fez sentir menos sozinho, mas não eliminou o vazio que carregava naquela manhã. Depois de algum tempo, encontrou uma praça relativamente tranquila e sentou-se em um banco de madeira. O lugar estava quase vazio. Apenas algumas pessoas passavam ocasionalmente. Foi ali que ele decidiu parar de fugir dos próprios pensamentos. Durante semanas, ele havia lutado contra as dúvidas. Sempre que uma aparecia, ele tentava substituí-la por uma afirmação positiva. Sempre que o medo surgia, procurava combatê-lo com ação. Mas naquele dia, ele fez algo diferente. Permitiu-se ouvir. Sem resistência, sem máscaras, sem fingir força. E aquilo foi doloroso, porque as perguntas que surgiram não eram superficiais, eram profundas, eram antigas, vinham de lugares dentro dele que permaneceram escondidos durante anos. Por que você acredita que merece uma vida melhor? Por que acha que conseguirá algo que nunca conseguiu antes? E se estiver apenas criando expectativas que acabarão em decepção? Essas perguntas ecoavam em sua mente enquanto ele permanecia sentado. O mais difícil era que não existiam respostas imediatas. A transformação pessoal é frequentemente romantizada. Muitas pessoas falam sobre mudança como se fosse um processo inspirador do início ao fim. Mas a realidade é diferente. Existem momentos em que mudar dói mais do que permanecer igual. Porque mudar exige abandonar partes da identidade que acompanharam você durante anos. E abandonar uma identidade antiga é como perder uma versão de si mesmo. Mesmo que essa versão esteja impedindo seu crescimento, mesmo que essa versão tenha causado sofrimento, ela ainda é familiar. E o ser humano tem uma tendência natural a se apegar ao que é familiar. Enquanto permanecia naquele banco, ele começou a perceber algo que nunca havia entendido completamente. Durante toda a vida, acreditou que seus maiores obstáculos estavam fora dele. Falta de oportunidades, falta de dinheiro, falta de apoio, falta de sorte. Agora começava a enxergar algo diferente. O maior obstáculo sempre esteve dentro. Era a imagem que tinha de si mesmo. Era a identidade limitada que carregava. Era a crença silenciosa de que talvez não fosse capaz. Essa percepção foi desconfortável, mas também libertadora. Porque se o problema estivesse apenas no mundo exterior, ele teria pouco controle sobre a situação. Mas se o problema estivesse dentro dele, então também era dentro dele que poderia encontrar a solução. Essa ideia permaneceu em sua mente durante horas. Ele deixou a praça e continuou caminhando sem destino definido. Ao longo do caminho, começou a lembrar de momentos da própria vida, fracassos antigos, oportunidades desperdiçadas, projetos abandonados, promessas feitas a si mesmo e nunca cumpridas.
Por muitos anos carregou culpa por essas experiências, mas naquele dia começou a vê-las sob outra perspectiva. Talvez aqueles fracassos não fossem provas de incapacidade. Talvez fossem apenas resultados de uma mentalidade que ainda não estava pronta. Talvez a pessoa que ele era naquela época não possuísse as ferramentas emocionais necessárias para vencer. Mas isso não significava que continuaria sendo a mesma pessoa para sempre. A ideia parecia simples, mas teve um impacto profundo, porque pela primeira vez ele começou a separar sua identidade de seus resultados passados. Ele não era seus fracassos, não era seus erros, não era suas derrotas. Tudo aquilo fazia parte da sua história, mas não definia seu destino. Conforme o dia avançava, uma sensação diferente começou a surgir. O peso ainda existia, as dúvidas ainda existiam, o cansaço ainda existia. Mas algo havia mudado. Ele já não estava tentando provar para si mesmo que era forte. Estava aprendendo a continuar mesmo quando não se sentia forte. E essa diferença era enorme. Porque a verdadeira transformação não acontece quando você age cheio de confiança. Ela acontece quando continua avançando apesar da falta de confiança. Quando continua acreditando apesar da dúvida. Quando continua caminhando apesar do medo. Ao final da tarde, enquanto o sol começava a desaparecer atrás dos prédios da cidade, ele percebeu que aquele havia sido um dos dias mais difíceis de toda a sua jornada, mas também havia sido um dos mais importantes, porque algo dentro dele tinha quebrado, e nem toda quebra é destruição. Às vezes, quebrar significa abrir espaço para algo novo nascer. Naquela noite, quando voltou para casa, sentiu-se diferente, não mais forte, não mais motivado, mas mais consciente, e pela primeira vez entendeu que a verdadeira mudança não aconteceria em um único dia. Ela seria construída através de centenas de dias comuns, dias em que ele se sentiria inspirado, dias em que se sentiria perdido, dias em que acreditaria em si mesmo, dias em que quase desistiria, mas continuaria. Porque agora havia compreendido uma verdade que mudaria tudo dali para frente. A pessoa que ele desejava se tornar não seria criada pelos momentos fáceis. Ela seria forjada exatamente nos dias em que continuar parecesse impossível. E aquele tinha sido um desses dias, talvez o mais difícil até agora, mas ele havia sobrevivido, e isso era mais importante do que imaginava. Naquela noite, depois de retornar para casa, ele não ligou a televisão, não procurou distrações e não tentou ocupar a mente com qualquer coisa que pudesse afastá-lo dos próprios pensamentos. Durante muito tempo, aquela tinha sido sua estratégia. Sempre que algo o incomodava, ele procurava fugir, às vezes através do entretenimento, às vezes através do excesso de preocupações, às vezes através da simples ilusão de que o problema desapareceria sozinho se fosse ignorado por tempo suficiente. Mas agora era diferente. Os últimos meses haviam mudado algo profundo dentro dele. Pela primeira vez, ele já não tinha medo de encarar o silêncio. E naquela noite, o silêncio parecia ter algo importante para dizer. Sentado na beira da cama, ele observou o quarto escuro enquanto as lembranças dos últimos anos passavam lentamente por sua mente. Algumas eram boas, outras traziam dor, outras despertavam arrependimento. Mas pela primeira vez, ele não tentou empurrá-las para longe, apenas observou. Como alguém que finalmente decide ler um livro inteiro depois de passar anos evitando abrir suas páginas. E quanto mais observava sua própria história, mais percebia algo que antes não conseguia enxergar. Durante toda a vida, ele acreditou que os acontecimentos eram responsáveis por quem ele havia se tornado. As dificuldades, as perdas, os fracassos,
As oportunidades que não surgiram, as pessoas que o decepcionaram, as circunstâncias que pareciam sempre jogar contra seus planos. Mas agora começava a entender que os acontecimentos não tinham moldado completamente sua vida. O que realmente a moldou foi o significado que ele atribuiu a cada um deles. Essa percepção chegou de forma lenta, primeiro como uma suspeita, depois como uma reflexão, até finalmente se transformar em uma verdade impossível de ignorar. Ele lembrou de momentos específicos que carregava como cicatrizes, fracassos que durante anos serviram como prova de sua suposta incapacidade. Situações em que ouviu críticas e passou a acreditar nelas. Momentos em que alguém duvidou dele e ele transformou aquela dúvida em uma sentença. Tudo isso parecia tão real na época, mas agora, olhando para trás, começou a perceber algo perturbador. Talvez ele tivesse passado anos carregando histórias que nunca foram verdadeiras. Talvez tivesse aceitado definições criadas por pessoas que nunca conheceram seu verdadeiro potencial. Talvez tivesse permitido que experiências temporárias se transformassem em identidades permanentes. Essa ideia mexeu profundamente com ele, porque se aquilo fosse verdade, significava que boa parte das limitações que carregava não eram reais. E se não eram reais, então poderiam ser substituídas. Aquela conclusão parecia simples, mas abalou os alicerces da maneira como ele enxergava a própria vida. Durante muito tempo, acreditou que precisava mudar seus resultados para mudar sua identidade. E agora começava a perceber que o processo funcionava ao contrário. Primeiro, a identidade muda. Depois, os resultados acompanham. Enquanto refletia sobre isso, lembrou-se das palavras do homem que conheceu semanas antes. Você não muda quando tenta mais. Você muda quando decide quem não aceita mais ser. Na época, aquelas palavras pareciam profundas. Agora, começavam a fazer sentido de verdade, porque ele finalmente entendia que toda transformação exterior nasce de uma transformação interior. Ninguém constrói uma vida extraordinária carregando uma visão limitada de si mesmo. Ninguém alcança prosperidade acreditando secretamente que nasceu para viver na escassez. Ninguém desenvolve confiança enquanto continua repetindo internamente as mesmas histórias de fracasso. A batalha sempre começa dentro, e ele estava começando a enxergar o campo de batalha com clareza. As horas passaram sem que percebesse. O quarto permanecia silencioso. A cidade do lado de fora continuava viva. Mas dentro dele algo estava sendo reorganizado. Não era uma mudança emocional. Era algo mais profundo, como se peças que permaneceram espalhadas durante anos começassem finalmente a encontrar seus lugares. Em determinado momento, levantou-se e caminhou até a janela. As luzes da cidade brilhavam ao longe. Algumas pessoas ainda circulavam pelas ruas, carros passavam. A vida seguia. E olhando aquela cena, ele teve uma percepção que jamais esqueceria. Durante muito tempo, viveu esperando que algo extraordinário acontecesse para que pudesse mudar de vida. Esperava uma oportunidade perfeita. Esperava alguém acreditar nele, esperava um sinal, esperava as condições ideais, esperava sentir confiança, esperava sentir motivação, esperava sentir certeza, mas a verdade era muito mais simples. Nada disso viria primeiro. A ação vinha primeiro, a decisão vinha primeiro, o compromisso vinha primeiro, a transformação vinha primeiro. A confiança era consequência, a motivação era consequência, os resultados eram consequência. Foi nesse momento que ele percebeu quantos anos havia perdido esperando sentir-se pronto. E talvez essa fosse uma das maiores armadilhas da vida. A maioria das pessoas passa anos esperando a sensação certa para agir. Mas os vencedores agem antes da sensação chegar, e justamente por isso a sensação acaba chegando.
Ele permaneceu observando as luzes da cidade por vários minutos. Uma paz estranha começou a surgir. Não porque todos os problemas tinham desaparecido, eles continuavam ali. As dificuldades financeiras ainda existiam, os desafios ainda existiam, as incertezas ainda existiam. Mas agora ele enxergava tudo de outra forma, porque entendia que nenhuma dessas coisas tinha poder para definir quem ele seria. Pela primeira vez, sentia que estava recuperando algo que havia perdido muitos anos atrás. A confiança em si mesmo. Não uma confiança arrogante. Não uma confiança baseada em resultados, mas uma confiança silenciosa. A confiança de alguém que finalmente decide assumir responsabilidade pelo próprio destino. Ele voltou para a cama já perto da madrugada, mas antes de dormir, permaneceu alguns minutos olhando para o teto. Lembrou-se do homem que era quando esta jornada começou. Lembrou-se da manhã em que acordou sem esperança. Lembrou-se do vazio que carregava. Lembrou-se da sensação de estar perdido. E então percebeu algo extraordinário. Os problemas externos talvez não tivessem mudado tanto, mas ele tinha mudado. E isso mudava tudo. Porque o homem que encarava aqueles problemas agora não era mais o mesmo homem que havia sido derrotado por eles no passado. Algo dentro dele havia despertado, algo que talvez estivesse adormecido durante anos. Uma força tranquila, uma determinação silenciosa, uma convicção que não dependia da opinião dos outros. E naquela noite, antes de fechar os olhos, ele compreendeu uma verdade que marcaria o restante de sua vida. A riqueza começa muito antes do dinheiro. Ela começa no momento em que uma pessoa deixa de viver como vítima das circunstâncias e assume o papel de criadora do próprio destino. E pela primeira vez, ele sentiu que estava verdadeiramente iniciando essa jornada. Não rumo ao dinheiro, não rumo ao sucesso, mas rumo à pessoa que sempre teve potencial para se tornar. E essa descoberta valia mais do que qualquer riqueza que ele pudesse imaginar. Na manhã seguinte, ele acordou antes do amanhecer. Por alguns segundos, permaneceu imóvel, observando a escuridão suave do quarto. Tudo estava silencioso. Não havia barulho vindo da rua, não havia distrações, apenas aquele momento entre a noite e o início de um novo dia. Mas algo era diferente. Pela primeira vez em muito tempo, ele não acordou carregando o peso do passado. Não porque os problemas haviam desaparecido. Não porque sua situação financeira tivesse mudado de repente. Não porque alguma oportunidade milagrosa tivesse surgido durante a madrugada. Nada disso havia acontecido. A diferença estava nele. Durante meses, sua mente viveu presa entre arrependimentos e preocupações. Uma parte dele permanecia olhando para trás, lamentando decisões erradas, oportunidades perdidas e erros cometidos. Outra parte vivia olhando para frente com ansiedade, tentando descobrir como resolver todos os problemas de uma só vez. Mas naquela manhã, algo parecia mais simples. Pela primeira vez, ele estava presente. E quando uma pessoa aprende a viver o presente com clareza, algo poderoso acontece. Ela recupera o controle, levantou-se lentamente e caminhou até a janela. O horizonte começava a ganhar cor. A escuridão dava lugar aos primeiros sinais de luz. Enquanto observava aquela transição, uma ideia surgiu em sua mente. A natureza nunca tinha pressa. O sol não tentava nascer mais rápido. As árvores não exigiam crescer da noite para o dia. Os rios não abandonavam seu curso porque ainda estavam longe do oceano. Tudo seguia seu processo. Tudo respeitava seu tempo. Talvez ele tivesse passado anos exigindo de si mesmo algo que a própria vida não exigia. Resultados imediatos. Mudanças instantâneas. Transformações rápidas. Talvez o verdadeiro crescimento fosse mais parecido com o amanhecer que estava observando naquele momento. Silencioso, gradual, constante,
quase imperceptível quando visto de perto, mas impossível de negar quando observado ao longo do tempo. Essa reflexão permaneceu em sua mente enquanto se preparava para sair. Ao caminhar pelas ruas da cidade naquela manhã, algo chamou sua atenção. As mesmas pessoas continuavam seguindo suas rotinas. Os mesmos carros passavam. As mesmas lojas abriam suas portas. Tudo parecia igual. Mas agora ele percebia algo que antes passava despercebido. A maioria das pessoas vivia esperando que algo externo transformasse suas vidas. Esperavam melhores condições, esperavam mais dinheiro, esperavam apoio, esperavam reconhecimento, esperavam que o mundo mudasse primeiro. E enquanto esperavam, os anos passavam. Ele conhecia bem essa sensação. Durante muito tempo também acreditou que precisava de algo externo para começar. Agora sabia que estava errado, porque a verdadeira transformação começa quando a responsabilidade muda de lugar, sai do mundo e volta para você. Enquanto caminhava, lembrou-se da pessoa que era alguns meses antes. Aquela versão cansada, confusa, sem direção, sem esperança. Na época, acreditava que seu maior problema era a falta de dinheiro. Hoje entendia que não era. A falta de dinheiro era apenas uma consequência. O verdadeiro problema era mais profundo. Ele não acreditava plenamente em si mesmo, não confiava na própria capacidade, não enxergava valor suficiente dentro de si para construir algo maior. E sem perceber, viveu anos inteiros tomando decisões alinhadas com essa identidade limitada. Agora, tudo começava a fazer sentido. Os resultados externos sempre acompanharam as crenças internas. E por isso, a mudança precisava começar por dentro. Essa percepção não surgiu como um pensamento motivacional. Surgiu como uma verdade impossível de ignorar. Ele continuou caminhando. O vento suave da manhã tocava seu rosto. E quanto mais pensava em sua jornada, mais percebia que a riqueza verdadeira nunca foi apenas financeira. Dinheiro era importante. Ele sabia disso. Dinheiro traz liberdade, segurança, oportunidades. Mas agora entendia algo que poucos compreendem. Existem pessoas com pouco dinheiro que vivem em abundância. E existem pessoas com muito dinheiro que vivem na pobreza mental. Porque riqueza não começa na conta bancária, começa na mente, começa na forma como você enxerga a si mesmo, começa nas decisões que toma quando ninguém está observando, começa na capacidade de continuar avançando quando não existem garantias. Foi então que ele percebeu algo que mudaria sua vida para sempre. Durante toda a jornada, acreditou que estava tentando se tornar uma nova pessoa. Mas a verdade era diferente. Ele não estava criando uma nova identidade. Estava revelando quem sempre poderia ter sido. A força estava lá. A disciplina estava lá. A coragem estava lá. O potencial estava lá. Tudo já existia. Apenas estava enterrado sob anos de medo, dúvida e condicionamentos. Essa descoberta provocou um profundo sentimento de paz, porque significava que ele não precisava se transformar em alguém impossível. Precisava apenas remover tudo aquilo que estava bloqueando sua verdadeira essência. Ao longo daquele dia, continuou refletindo sobre cada etapa da jornada. Lembrou-se da manhã em que tudo parecia perdido. Lembrou-se das noites em que quase desistiu. Lembrou-se das dúvidas, dos medos, dos momentos de exaustão, dos dias em que continuar parecia impossível. E então compreendeu algo extraordinário. Nenhum daqueles momentos tinha sido um obstáculo ao seu crescimento. Eles tinham sido o crescimento. As dificuldades não estavam atrasando sua transformação. Estavam produzindo sua transformação. A dor não era um sinal de fracasso, era parte do processo. O medo não era um inimigo, era um convite para crescer. A incerteza não era uma ameaça, era o espaço onde a fé precisava ser construída.
Quanto mais refletia sobre isso, mais sentia uma convicção surgir dentro dele. Uma convicção diferente de tudo o que já havia experimentado. Não era entusiasmo, não era emoção, não era motivação, era decisão. E decisões verdadeiras têm uma característica especial. Elas não dependem do humor, não dependem das circunstâncias, não dependem dos resultados imediatos, elas simplesmente existem. Naquela tarde, enquanto observava o movimento da cidade, ele tomou a decisão mais importante de toda a sua vida. Não foi a decisão de ganhar dinheiro, não foi a decisão de alcançar sucesso, não foi a decisão de provar algo para os outros. Foi uma decisão muito mais profunda. Ele decidiu nunca mais voltar a ser a pessoa que vivia limitada pelo medo. Decidiu nunca mais entregar seu destino às circunstâncias. Decidiu nunca mais permitir que dúvidas antigas definissem seu futuro. Decidiu confiar no processo, confiar no crescimento, confiar na pessoa que estava se tornando. E naquele instante, compreendeu o verdadeiro segredo que tantas pessoas procuram durante toda a vida. O segredo para ficar rico não começa com investimentos, não começa com oportunidades, não começa com sorte, não começa com dinheiro. O segredo começa com uma decisão. A decisão de assumir total responsabilidade pela própria vida. A decisão de acreditar em si mesmo antes que o mundo acredite. A decisão de continuar avançando quando ninguém está vendo. A decisão de construir diariamente a identidade capaz de criar prosperidade. Foi nesse momento que ele percebeu algo que jamais esqueceria. Sua vida não mudou naquele dia. Ela havia começado a mudar no instante em que decidiu mudar a si mesmo. Todo o resto era apenas consequência. E enquanto o sol desaparecia lentamente no horizonte, ele sorriu. Não porque tinha chegado ao destino, mas porque finalmente sabia que estava no caminho certo. E às vezes, essa é a maior riqueza que uma pessoa pode possuir. Chegamos ao fim desta jornada, mas a verdadeira transformação começa agora. Ao longo deste vídeo, você descobriu que a riqueza não nasce primeiro na conta bancária. Ela nasce dentro da mente. Nasce no momento em que você decide assumir o controle da sua vida, abandonar as desculpas e caminhar em direção ao seu propósito, mesmo quando o caminho parece difícil. A maioria das pessoas passa a vida esperando o momento perfeito para agir. Mas os vencedores entendem uma verdade poderosa: o momento perfeito não existe. O que existe é a decisão de começar agora. Então eu quero deixar uma pergunta para você refletir. Quem você pode se tornar se decidir hoje não desistir mais dos seus sonhos? Lembre-se, cada grande conquista começou com uma única decisão. Cada pessoa de sucesso enfrentou dúvidas, medos e fracassos. A diferença é que elas continuaram avançando quando a maioria parou. Se esta mensagem tocou seu coração, não deixe que ela termine quando este vídeo acabar. Leve esse ensinamento para a sua vida. Tome uma atitude hoje. Dê o primeiro passo. Acredite mais em você. Trabalhe nos seus objetivos e nunca permita que o medo seja maior que os seus sonhos. Agora, escreva nos comentários: eu decido mudar minha vida, para reafirmar seu compromisso com o seu futuro. Não se esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal e ativar as notificações para continuar recebendo conteúdos que fortalecem sua mente e aproximam você da vida que merece. E lembre-se desta mensagem final: a sua riqueza não será determinada pelas circunstâncias que você enfrenta hoje, mas pelas decisões que você toma diante delas. O destino dos vencedores começa no instante em que eles decidem não voltar atrás. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, continue acreditando, continue crescendo e continue avançando. Seu melhor capítulo ainda está por ser escrito.